Olá pessoal, Fábio Akita. Seguindo na discussão sobre instalação de ambiente de desenvolvimento de software, eu acho que eu preciso responder por que diabos que eu uso o Windows 10. E na realidade a resposta é bem menos interessante do que parece. A resposta mais simples é porque na prática não faz quase nenhuma diferença se você estiver usando hardwares como o meu. O episódio de hoje vai ser longo, porque eu comecei a escrever e fui jogando vários assuntos aleatórios na mistura. Quando começamos a falar de sistemas operacionais, eu tenho vários conceitos e histórias que eu acho importante dar contexto. A ideia foi trazer vários pontos que eu considero interessantes e falar tudo de uma vez do que tentar diluir em múltiplos episódios. Mas no final eu acredito que vocês vão sair com um entendimento maior do que simplesmente diferenciar um sistema de outro pelo visual. Então tenham um pouco de paciência hoje. Desde pelo menos 2013, eu não uso computadores com menos de 16 GB de RAM. E recentemente, meus dois computadores principais, um Lenovo ThinkPad Extreme e um PC Torre que comprei da Rockets ano passado, têm 32 GB de RAM. Ambos com placas NVIDIA, o primeiro com uma GTX 1050, que é mais que suficiente para notebook, e o segundo com um bom GTX 1070 Ti do ano passado, que não é topo de linha, mas até para game 1080p a mais de 100 FPS é bem suficiente. O meu primeiro Mac foi um Mac Mini G4 de 2003 com processador PowerPC G4 de 1.25 GHz. Não lembro se tinha 2 GB de RAM, HD mecânico de 40 GB, mas para aquela época já tinha USB 2 e FireWire 400. Eu lembro que eu brinquei muito de editar vídeo com iMovie e gravar em DVD. Eu tive depois o primeiro MacBook branco de 13 polegadas com processador Intel Core Duo. E meu último Mac foi um MacBook Pro 15 polegadas de 2014 com tela Retina Display Core i7, 16 GB de DDR3, 512 GB de SSD e vinha com a GeForce GT 750M com 2 GB de GDDR5. Na minha opinião, a última série de MacBook Pro ainda à frente do seu tempo, quando o teclado ainda era bom, quando não tinha touch bar e quando havia MagSafe para o cabo de força. Mas eu acho que a grande maioria das pessoas assistindo não está muito disposto a gastar mais de $1000 numa máquina, de preferência menos. E eu concordo com vocês. Especialmente se eu tivesse 25 anos, eu não podia comprar nada muito mais caro que $500 e parcelado, claro. Como eu já disse no episódio de Ubuntu, vocês não precisam de uma máquina tão topo de linha assim. Em desenvolvimento de software, a menos que você esteja programando apps Android e precisa subir aquele emulador lento, uma máquina Core i3 Skylake com 4 GB de RAM e até com HD mecânico deve ser suficiente para a maioria dos casos. Daí, com o tempo, você troca o HD mecânico por um SSD de 256 GB, um HD externo via USB 3 e mais 4 GB de RAM para ficar com 8. A ideia não é ser uma divisão perfeita, mas vamos começar essa conversa de hoje falando um pouco sobre Linux primeiro, depois vou falar um pouco de Mac, depois de Windows e daí concluir. Se você viu meus episódios da série de Back-End, onde eu explico sobre threads e schedulers, já sabe que existem diferentes formas de estratégia para threads. E os três sistemas operacionais principais, Windows 10, macOS e as várias distros Linux, usam estratégias de schedulers diferentes. O melhor sendo o CFS do Linux. O macOS e o Windows implementam Multi-Level Feedback Queue. Pense em múltiplas filas com prioridades, mas por alguma razão a implementação do Windows continua sendo a piorzinha. É aquele momento que tudo dá uma engasgada, fica um pouco lento, daí volta. Ou você está assistindo YouTube ou Netflix, deixa outra coisa rodando por trás e em algum momento seu vídeo perde frames, dá uma engasgada. É o tipo de coisa que acontece com frequência em máquinas fracas. Eu raramente vejo porque tenho máquinas sobrando, mas é uma coisa que em Linux e Mac não acontece nem de longe com tanta frequência mesmo em máquinas mais antigas. Lembram a metáfora de threads? Tendo que esperar a vez e o scheduler mudando a thread de mesa às vezes e o custo relacionado a mover os dados de uma core para outra, até algumas versões atrás o Windows fazia algo muito burro, eu não lembro se já corrigiram. Se você tinha core sem fazer muita coisa, ele pegava a thread em execução e mudava para outro core, do nada, em vez de simplesmente manter na core que ele estava. Ele tentava ser preemptivamente mais esperto e isso causava overhead desnecessário. É exatamente o tipo de coisa que raramente acontece no macOS ou Linux. Sendo honesto, eu não tenho visto acontecer no Windows também, mas ainda não sei o quanto é porque o meu hardware está compensando isso. Falando em schedulers, além de schedulers de thread como o Completely Fair Scheduler ou CFS,
Também temos schedulers para I/O, como Completely Fair Queue ou CFQ. Se você usa HD mecânico e muitos processos querem fazer coisas no disco ao mesmo tempo, dá para imaginar que não dá. Então você vai também precisar de algum tipo de queue ou fila para gerenciar isso. E no Linux você pode trocar os schedulers de threads e os schedulers de I/O. Numa máquina parruda com muitos cores sobrando e SSD veloz, você sempre mantém o default, que é o CFS com CFQ ou no-op, para não precisar gastar computação gerenciando filas para o I/O, já que SSDs são ordens de grandeza mais rápidos que HD mecânicos e conseguem lidar com muita concorrência. Se por outro lado você está numa máquina mais devagar, pode mudar do CFS para o MuQSS e do CFQ para o BFQ ou o Budget Fair Queue, além de configurar o swappiness da kernel para evitar ao máximo usar swap de disco e criar mais gargalo no seu HD lento. São as coisas que eu explico no meu artigo sobre configurar Linux para máquinas lentas, que eu vou deixar de novo nas descrições abaixo. Além disso, você pode somar configurações assim com distros preparadas para instalar componentes mais leves do que os Ubuntu da vida e evitar que você precise manualmente ficar instalando vários pacotes. Exemplo disso seria um Lubuntu, que é o Lite Ubuntu, ou também um Puppy Linux, que é baseado em Debian. Como parêntese, alguns me falaram do Pop! OS, mas eu não gostei muito dele. É basicamente um Ubuntu pré-configurado e com repositórios extras para facilitar instalar algumas coisas como o TensorFlow, mas eu não vi grandes vantagens não. Primeiro eu quero ver se ele dura, já que foi criado e é mantido por uma pequena empresa tentando vender hardware customizado. Eu já vi isso acontecer antes com distros como Windows, mas que sumiram. Um Mint ou Elementary pelo menos já existem faz alguns anos e continuam sendo suportados. Para eu instalar como meu daily driver, precisa ter mais tempo de existência. Prefiro escolher distros que já têm alguns anos de estrada. Dentre as dezenas de distros que existem, eu acabo preferindo os mais maduros e com ecossistemas maiores, aqueles que todo tutorial que você abre tendem a ser os primeiros. Nessa categoria você tem principalmente os derivados de Debian. Ubuntu é um fork de Debian. Mint e Elementary são customizações em cima do Ubuntu. Todos usam pacotes Deb com gerenciador apt. Você tem os derivados de Red Hat como Fedora para desktop ou CentOS para servidor. E tem o SUSE, que é meio primo deles também. Todos usam pacote RPM com gerenciador Yum. Você tem os derivados de Arch, como o Manjaro, que usam Pacman. E tem os mais de nicho antigos, como Slackware e Gentoo. Uma característica que pode ou não ser um problema para você no caso de Debian é que a intenção dele é ser sempre uma distro estável e confiável. E isso significa que ele demora bem mais para oferecer versões mais novas de software. E faz sentido, tudo que é novo e ainda não foi testado o suficiente sempre deve ser considerado potencialmente bugado ou instável. Mas como desenvolvedores, a gente muitas vezes precisa das coisas instáveis também. E por isso tem forks como o Ubuntu da vida, que oferece versão um pouco mais estável, que são os LTS ou Long Term Support, como o atual 18.04, que a Canonical deve fornecer suporte por mais uns 5 anos pelo menos, e versões mais Bleeding Edge ou instáveis, com coisas mais novas para testar, que é a versão Impar 19.04, que vai ter suporte bem menor. Mais ou menos o mesmo princípio você tem com o CentOS sendo mais estável do que Fedora, que tem pacotes mais recentes. Arch é sempre mais instável porque ele vai atualizando para frente como se não houvesse amanhã. Não quer dizer que ele tem problema, só que tem mais chances de ter. Ele é uma bicicleta sem rodinhas, você tem que saber andar sozinho e sem apoio. Eu disse que Arch você vai sofrer se for iniciante, mas minha recomendação teve um pingo de compaixão. Arch pode parecer um pouco complicado no começo, mas ele é um sistema moderno, com um gerenciador de pacotes e dependências bem competente e com um dos melhores wikis disponíveis em qualquer distro. Tem ampla documentação e suporte. Agora, se você quiser um nível mais hardcore, precisa tentar o Slackware. É a distro mais antiga ainda sendo mantida desde 93. Ele é um dos mais simples e mais parecido com o Unix original e sua filosofia de KEYS, que é Keep It Simple Stupid. Ele nem tem um gerenciador de dependências propriamente dito. Seus pacotes são meros tarballs, tipo um zip, se você não sabe o que é um tarball. Em algum momento eu acho interessante tentar Slackware, mesmo hoje em dia.
O Slackware foi minha primeira distro em 1995. Eu não vou dizer que eu tenho boas memórias dele, mas se quiser ir ainda mais um nível hardcore, você precisa experimentar o Gentoo, cuja filosofia é baixar só o código-fonte e compilar tudo, literalmente tudo, na sua própria máquina. O sistema Portage dele é meio inspirado no ports do BSD. Essa é uma distro que você que tem muita curiosidade, muito tempo e principalmente muita paciência precisa tentar. A maioria das distros mais novas, por alguma razão, acabam derivando de Ubuntu, caso do Pop! OS. Um dos mais promissores na linha de Mint ou Elementary hoje seria o Deepin, que eu acho que é um dos mais bonitos e mais próximos da usabilidade de um macOS, sem tentar ser um clone exato. E de bônus, para quem gosta de Arch e Manjaro, também tem a versão Manjaro Deepin, que você pode usar em vez do Manjaro Gnome. Aliás, tem isso também, muitas distros já trazem versões pré-configuradas com diferentes desktop managers, como Gnome, KDE, Cinnamon, XFCE, o do Deepin que usa Kwin, que é derivado do KDE Plasma, e outros mais exóticos como o i3, que muitos adeptos de teclado estão adotando. Isso tudo dito, em PCs mais fracos não tem o que pensar. Eu definitivamente recomendo instalar um Linux para tirar o máximo da máquina. Em PC mid-range ou topo de linha, eu acabo ficando no Windows puramente pelo suporte. Veja bem, minha situação é diferente da maioria das pessoas. O meu dia a dia hoje não é mais ser programador tempo integral. Independente dos meus motivos pessoais, a recomendação ainda é tentar se manter no Linux como máquina principal. No meu caso, na maior parte do tempo, eu vou acabar ficando em web apps, Gmail, Twitter, Reddit, Calendar, Dashboard, AWS ou Google Cloud, e é tudo web. Coisas que têm clientes nativos como Dropbox, Zoom, Skype, tudo funciona bem em todos os sistemas operacionais. Apesar de eu não me incomodar com Google Docs ou Google Spreadsheet, eu ainda não gosto do Slides. E mesmo a versão online do PowerPoint eu não me vejo usando. Eu ainda prefiro as versões nativas de apps do Office e, de novo, é um gosto pessoal. E mesmo o PowerPoint tem várias coisas que ele faz até melhor que todo mundo, mas em termos de usabilidade e produtividade, ainda não supera o lendário Keynote da Apple. Mas tudo bem, em termos de pacotes de produção de conteúdo, eu gosto de ter acesso ao Adobe Creative Cloud, que só tem para Windows e Mac. Mesmo em Mac, eu ainda não trocaria Photoshop por qualquer outro produto. E de novo, tudo gosto pessoal aqui. Entenda que metade da minha preferência pessoal é o fato de eu ter anos de experiência em ferramentas Adobe ou da Apple. Se você nunca usou essas ferramentas, não vai sentir falta. Então, se começar com LibreOffice Impress, Google Slides, DaVinci Resolve, GIMP, Inkscape, você vai se acostumar. Em trabalhos criativos, a ferramenta tem menos importância do que o treino artístico do profissional. Se você não precisa de pacotes Microsoft ou Adobe, ou não tem necessidade de desenvolver para iOS, qualquer PC com qualquer boa distro Linux deve ser a primeira escolha. Você não está perdendo nada. Como muitos me lembraram depois, o Steam tem a opção do Proton e com isso a maioria dos games roda bem hoje em dia em Linux também. Dota 2, CSGO, Rocket League, Skyrim, Fallout... Tudo isso vai rodar, e se você joga PUBG vai ter problema. Por baixo dos panos ele usa Wine e DXVK, mas você não precisa ficar configurando manualmente jogo por jogo. Por isso está bem mais viável com o suporte da Valve hoje em dia. Ou seja, numa máquina boa, o Windows funciona bem o suficiente para eu esquecer que eu estou usando ele. E se você precisa de produtividade, realmente não quer ficar deixando sua máquina principal com risco de ficar instável. E nesse sentido, não há nenhum grande problema em ficar no Windows. Mas na realidade, enquanto eu estou escrevendo esse script, eu estou muito tentado a voltar para o Linux como sistema primário. Eu entrei no ArchWiki e vi que o meu Lenovo ThinkPad X1 Extreme funciona perfeitamente, com exceção do leitor de impressão digital, que eu não faço tanta questão de usar. Então eu acho que depois de editar esse vídeo, talvez eu instale o bom e velho Manjaro, talvez com o Deepin. Acompanhe minhas redes sociais para ver como vai ficar. Agora vamos para a parte 2, sobre Mac. O que eu realmente gosto é a consistência. Em Linux você tem diferentes desktop managers como Gnome, KDE e por aí vai, com diferentes toolkits gráficos como GTK, Qt, TickleTK, e assim faz com que cada aplicativo fique com sensação de fora do lugar, se rodar misturado. Pega um Kdenlive, que é feito com o toolkit Qt para KDE, ele fica fora do lugar rodando num Gnome, ou um GIMP rodando num KDE. A interface gráfica de Linux é uma zona. Aliás, parece que eu estou falando
falando mal, mas calma, a nova interface do GIMP, por exemplo, ficou sensacional se comparado como era antes. E, inclusive recomendo que deem uma olhada. Isoladamente, cada aplicativo é muito bom, especialmente com os refinamentos de hoje em dia, mas como um conjunto eles são muito inconsistentes em usabilidade. No mundo Windows é um pouco parecido, porque a Microsoft não se compromete numa única linguagem de design. Desde o Windows Vista eles vêm tentando modernizar a interface, mas aí mesmo entre os aplicativos da própria Microsoft você tem aberrações, como o aplicativo principal de settings para a maioria das configurações da máquina, mas ainda tem o antigo Control Panel para as coisas que ele ainda não modernizou. Coisas simples como botões, tem o estilo pseudo 3D em apps velhos, tem botão cinza, tem botão translúcido, cada hora é de um jeito. Coisas bestas como o console ou o notepad só começaram a ser modernizados agora. Olha como o notepad contrasta ao lado da calculadora. Eu abro muitas coisas e parece que eu voltei para o Windows XP, especialmente se pegar programas mais antigos de terceiros que não atualizaram. A Apple iniciou a ideia de um Human Interface Guideline, ou HIG, décadas atrás, literalmente um guia de usabilidade e design visual de todos os elementos do sistema operacional. A forma com que eles conseguiram manter esse HIG consistente e sempre se atualizando é que os aplicativos que a própria Apple desenvolve usam o HIG, e os aplicativos feitos pela própria Apple tendem a ser muito bem feitos e todos os usuários querem os mesmos elementos em todos os outros aplicativos. Eles são tão bem feitos que até usuários de fora do Mac gostariam que seus apps em Linux e Windows ficassem parecidos. Olha esse dialog box para escolher arquivos do macOS e veja o do Deepin que eu falei antes, ou o Finder do Mac e o File Manager do Deepin. Tá bem claro que o Deepin gosta da estética do macOS também, então sempre existiu tentativas assim de se criar temas e skins para Linux e Windows ficarem mais parecidos com o Mac. Quando você viu um usuário de Mac tentando tematizar o Mac para ficar com cara de Linux ou Windows? No Mac é tudo mais consistente. Manter consistente foi um risco que se pagou. Eles determinaram e cumpriram linhas de corte drásticos que na época deixou muita gente descontente, mas hoje o resultado se paga. Quando Steve Jobs voltou para a Apple, ele trouxe o lendário Next Step, que é o Desktop Manager e os frameworks de desenvolvimento de aplicações feitos em Objective-C. Quando eles evoluíram o Next Step para virar o OS X, eles fizeram uma camada de compatibilidade binária com o Mac Classic. Então, se você executasse um binário de Mac antigo, ele conseguia rodar. Facilitou que o OS X rodava no mesmo processador dos Macs antigos, o IBM PowerPC, e foi assim de 2000 até 2006. O Next Step foi a parte da Next que sobreviveu. Muitos talvez reconheçam a Next por causa da Workstation Cube, onde Tim Berners-Lee desenvolveu o primeiro protótipo de um navegador web e o protocolo HTTP, ou onde John Carmack desenvolveu o lendário Doom. As capacidades de desenvolvimento no Next eram reconhecidas como de fato as melhores da época. Se você abrir um Interface Builder do Xcode hoje, é algo muito parecido com o que eles usavam no fim dos anos 80 no Next. Enquanto a linha de hardware morreu, o Next Step foi padronizado como OpenStep, junto com a Sun. No mundo Linux surgiu o Desktop Manager chamado Window Maker, que tinha o look and feel do Next Step, mas na verdade foi feito em C. E teve o GNU Step, que era uma tentativa de implementação dos frameworks em Objective-C. A ideia é que um dia um app de Next Step podia ser compilado em GNU Step e rodar em Linux. Recentemente eu descobri um projeto que está incompleto e eu não testei ainda, mas que se chama Next Space e é uma tentativa mais moderna de ter um ambiente Next Step em Linux. Ele tem a cara do antigo Window Maker, mas implementando da forma certa os frameworks todos em Objective-C. Se ele for bem sucedido, seria até possível pegar códigos-fonte de aplicativos simples feitos para Mac e recompilar em Linux usando esse framework. Ele está fazendo o caminho certo. Em vez de tentar reimplementar os frameworks e o visual de um Mac moderno, ele está fazendo o mesmo caminho que a Next fez para dentro da Apple em 98. Voltando para a história, quando anunciaram o beta do novo sistema operacional codinome Rhapsody, a ideia era um Next Step onde você podia rodar só aplicativos novos feitos em Objective-C e os apps antigos do Mac Classic rodariam num Yellow Box, que era basicamente uma camada de emulação. E claro, os desenvolvedores ficaram muito bravos. Eles queriam que os aplicativos deles funcionassem nativamente no novo sistema operacional, mas ninguém estava muito afim de reescrever tudo o que se tinha em Object Pascal ou C para Objective-C.
Por isso, a Apple resolveu desenvolver um framework intermediário, mais compatível com a API do Mac Classic. Esse conjunto de APIs intermediários foi chamado de Carbon. Você precisava modificar algumas partes do seu código antigo e recompilar usando o framework novo que dava acesso aos recursos modernos do OS X, como permitir multitarefa preemptiva e modo de memória protegido. Era o processo de carbonização. Daí, em 2006, eles fizeram um dos movimentos mais interessantes que eu vi no mundo de tecnologia até então: mudar os Macs dos processadores PowerPC para Intel. Eu lembro quando assisti o Keynote e fiquei muito impressionado com a estratégia. Mais ainda porque desde 2001 nós ouvíamos mesmo rumores de que o OS X, por ter estrutura Unix e tudo mais, não deveria ser tão difícil de recompilar em Intel. E Jobs anunciou exatamente assim, foi sensacional. E na prática, a IBM provavelmente estava mais interessada nos processadores que estava vendendo simultaneamente para a Sony nos PS2, para a Microsoft nos Xbox originais e para a Nintendo nos GameCubes. A promessa que eles fizeram de um processador G5 de 3 GHz passou 2 anos e eles não entregaram para a Apple. E isso, obviamente, fez Steve Jobs ficar com cara de bobo por ter prometido isso 2 anos atrás. E um Jobs bravo não é exatamente fácil de negociar. No frigir dos ovos, fora a IBM, olá Intel. Alguém na IBM deve ter pensado: foda-se, duvido que eles nos abandonem. Vão fazer o quê? Ter a dor de cabeça de migrar tudo para Intel? E é exatamente o que um Jobs bravo faria, e fez. Para isso funcionar, eles fizeram uma estratégia em etapas. Binários antigos de PowerPC rodariam sobre uma camada de emulação chamada Rosetta, de uma pequena empresa que a Apple comprou. Essa camada traduzia as instruções RISC de PowerPC em instruções x86 em tempo real. Óbvio que era mais lento, mas era muito impressionante. Toda a aplicação mais nova já desenvolvida no framework derivado do Next Step, que a essa altura tinha sido renomeado de Cocoa, só precisava assinalar um checkbox na IDE Xcode. Fizeram uma apresentação de como pediram o código-fonte do lendário Matemática, que rodava em PowerPC, e com algumas horas de tweaks no código e assinalando o tal checkbox, já se tinha um binário pronto para rodar nativo em Intel. Aliás, esse keynote inteiro é de longe uma das melhores apresentações de transição de roadmap de produto que eu já vi. É uma aula que eu recomendo que vocês assistam. Eu vou deixar linkado o Keynote nas descrições abaixo. Até esse ponto, muita gente preferia desenvolver no antigo Code Warrior da Metrowerks, que era o que se usava para escrever código para Mac Classic. Para migrar para Intel, era preciso compilar via o novo Xcode 2, e foi assim que o Code Warrior morreu e todo mundo passou a adotar Xcode. Ironicamente, o Code Warrior, que ganhou notoriedade quando a Apple migrou dos processadores Motorola 68000 para PowerPC e agora perdeu o bonde na segunda transição. Todo o aplicativo antigo que já tinha sido carbonizado também era praticamente só recompilar. Ao recompilar, eles trouxeram outra tecnologia do Next Step, os Fat Binaries, que foram renomeados como Universal Binaries. Um dos recursos mais interessantes para mim no OS X e Next Step era esse conceito de bundles. Tecnicamente, em vez de você dar duplo clique em cima de um binário executável, você manda executar um bundle, que é simplesmente uma pasta especial com um arquivo de manifesto e algumas convenções de subpastas e nomes. Daí o OS X procura dentro dessa pasta o binário para PowerPC ou para Intel, dependendo de onde está rodando, e executa o certo. Daí quando precisou migrar de 32 bits para 64 foi a mesma coisa. Compilar e gerar os binários e ficar tudo no mesmo bundle. Esse conceito de Universal Binary foi outra coisa inteligente na época que me deixou muito impressionado, porque eu estava vendo no Windows começar a aparecer coisas como o diretório Program Files x86 ao lado do diretório Program Files, que é um troço que ainda existe no Windows até hoje. Isso sem contar o buraco negro radioativo que são os diretórios System32 e WAL64. A Apple só conseguiu fazer isso porque a quantidade de pessoas usando Macs era muito pequena, só alguns milhões. Então não tinha tanto problema se uma pequena porcentagem dos usuários ficasse alienada sem conseguir atualizar por conta de aplicativos legados que não iriam mais rodar. O ideal era todo novo aplicativo ser feito já usando os frameworks do Cocoa em Objective-C com Xcode. E para facilitar mais ainda, 2 anos depois desse anúncio eles lançam o iPhone. E nem 2 anos depois o Xcode passa a suportar compilar para processadores ARM usando frameworks derivados de Cocoa em Objective-C.
Objective-C. Então, mesmo se a maioria das pessoas não fosse adotar Xcode e Objective-C, a urgência de querer desenvolver para iPhone automaticamente criou essa necessidade, e foi assim que o Objective-C passou de uma linguagem obscura que quase ninguém usava, além de desenvolvedor de Mac, para uma das linguagens mais reconhecidas nos anos 2010. E aqui eles demonstraram novamente que não importa se você acha que uma linguagem é bonita ou feia, o que traz a adoção para a linguagem é um killer app, no caso o iPhone e sua App Store. Sem um killer app, uma boa linguagem está morta. E nesse sentido acabou dando tudo certo para a Apple. Eles tiveram a possibilidade de começar praticamente do zero com o OS X, migrar os principais aplicativos aos poucos via carbonização ou reescrever direto em Cocoa. Ajudou que a fundação era baseada em Unix, então havia muito código aberto que podia ser reusado no processo, vindo tanto dos ecossistemas de BSD e de Linux. Vocês podem ver que esse processo de nascimento e evolução do OS X foi extremamente fascinante de se ver, e com os novos hardwares, qualquer programador antenado queria muito entrar nesse ecossistema o quanto antes, e por isso eu migrei para Mac em 2004 e me senti ainda mais justificado com tudo isso que aconteceu. Quando a adoção de iPhone aumentou a adoção de Macs, ao mesmo tempo comunidades web como a Ruby on Rails já haviam entrado nesse vagão. O fato de Ruby vir pré-instalado em Macs ajudou muito. O fato de muitos aplicativos de Linux serem compatíveis no nível do código-fonte também ajudou. Daí nasceram muitas ferramentas que são usadas até hoje e são parte fundamental do desenvolvimento tanto web como mobile. No começo era muito chato usar ferramentas open source no OS X, porque a gente precisava baixar os fontes e compilar tudo na mão e torcer para compilar. Aos poucos surgiram ferramentas automatizadas como o antigo Fink, que tentava imitar o apt-get do Debian para ser um repositório para baixar pacotes em formato Deb, mas teve muita pouca adoção e suporte e morreu. Outra tentativa foi o MacPorts, que tentava simular o ports do BSD para baixar pacotes de código-fonte e compilar toda vez que baixava. Esse até durou alguns anos, mas morreu também. O que sobreviveu e existe até hoje é o Homebrew, que é o gerenciador de pacotes que todo desenvolvedor de Mac usa e é feito em Ruby. No mundo mobile, mesma coisa, a gente precisava organizar dependências ou manualmente usando coisas como submódulos de Git ou baixando as bibliotecas manualmente e jogando nas pastas no projeto. Mas então surgiu o CocoaPods para gerenciar dependência de projetos para iOS e ele também foi feito em Ruby. Outro dia eu vou falar mais de Ruby, mas os rubistas foram os que começaram a ajeitar o Mac para ficar boa para ser usada por qualquer desenvolvedor. O pacote All mais ZSH para trocar Bash por ZSH de novo foi feito por outro rubista. Eu falei no começo que no mundo Linux e Windows a linguagem visual dos aplicativos é toda misturada. No mundo Mac essas transições meio que forçaram o desenvolvimento de novos aplicativos usando os frameworks mais modernos e os guias RIG da Apple. E com a adoção de parte do mundo open source e o desenvolvimento acelerado de apps iOS, a gente tinha um app bom atrás de outro surgindo. Editores de texto como TextMate 2, que nós da comunidade Ruby começamos a usar, dita a linguagem de todo novo editor de texto até hoje. A ideia de um editor rápido e simples que pode ser estendido via plugins, com recursos para fazer pesquisa fuzzy em nomes de arquivos, diversos shortcuts e macro para expandir templates de código. Se você usa Sublime Text ou Atom ou Visual Studio Code e abrir o TextMate 2 com os diversos plugins instalados, vai ver como a gente tinha exatamente a mesma coisa que se tem hoje, só que em 2010. Nenhum outro sistema operacional tinha um TextMate, e foi assim que surgiu a nova geração de plugins de Vim e Emacs que elevaram esses editores ao que eles são hoje também. O renascimento de Vim como editor mais moderno veio muito dos plugins feitos para Rails por outro rubista, o Tim Pope, e pela primeira vez as tendências principais de desenvolvimento de software estavam iniciando primeiro nos Macs e sendo levados para Linux e Windows depois. Só considere que quase toda a ferramenta que você usa hoje, de GitHub a Heroku, foi feito por desenvolvedores usando Macs.
A estética da Apple influenciou a web moderna, começando com o visual do Aqua original, com seus elementos parecendo plástico translúcido, como os iMacs antigos, e depois se tornando mais metalizado, como os Power Mac Titanium, e finalmente se tornando mais minimalista, seguindo a identidade de aplicativos de iPhone. Hoje eu diria que o design e estrutura de apps e sites meio que convergiu e está mais estável, mas não havia lugar melhor para estar entre 2006 e 2010 se você fosse desenvolvedor de software. E se você assistiu meu vídeo da Apple e GPL, que eu vou deixar linkado em cima, também sabe que nesse período foi quando eles contrataram o Chris Lechner, que evoluiu o LLVM até o Silang substituir o GCC e desenhou a nova linguagem Swift. Desenvolvimento de software no mundo Apple era realmente empolgante com tudo isso. Então você tinha um pacote muito atraente. Na época, os Macs ainda tinham preços até que competitivos, mesmo se comparado aos PCs, com a vantagem que os PCs eram objetivamente piores. O design industrial era desastroso, para dizer o mínimo. As configurações padrão eram fracas, iniciativas como netbooks foram um fracasso. O Windows Vista da época não estava exatamente atraindo novos usuários. Pensa que o Windows 7 só veio a sair em 2009, ano que todo mundo queria Mac para desenvolver apps para iPhone. E pensa que só um ano antes tinha acabado de sair o MacBook Air, que obliterou a imagem que a gente tinha de notebooks e iniciou a categoria de ultrabooks. Sério, os PCs de antes de 2011 eram ruinzinhos e muito feios. Os da Apple, por outro lado, era um modelo melhor que o outro saindo frequentemente. Dava vergonha abrir um notebook PC do lado de um MacBook, mas foi a partir de 2012 que as coisas começaram a virar. Steve Jobs estava mais ou menos certo. As tecnologias da Apple estavam uma média de 5 anos à frente do mercado, incluindo I/O mais velozes com coisas como Lightning e Thunderbolt, o conceito de Unibody Enclosure, tecnologia de bateria, as telas retina no mundo que ainda vendia monitores 720p todas descalibradas, o melhor trackpad até hoje ainda e os melhores teclados em notebooks. Mas o Steve Jobs morreu em 2011 e com ele foi enterrado também a visão e estratégia da Apple. O Mac Pro Trashcan em 2013 iniciou um período de idade média dos hardwares Pro da Apple. A bolha de apps para iPhone já estava estabilizando por 2014, então isso não ia mais acelerar a venda de novos Macs. E para piorar, a partir de 2015, eles começaram a errar a mão nos MacBooks. Os teclados com suítes Butterfly são a pior construção que eu já vi, além de na prática serem rasos e desagradáveis para longos períodos de digitação. O Touch Bar removendo teclas que são úteis para desenvolvedores não ajudou em nada. Manter o mesmo Unibody Enclosure e ir entuchando CPUs que esquentam mais e mais, como os Core i7 e os Core i9, causando thermal throttling, também não ajudou nada. Eles esqueceram como em 2005 decidiram até mudar de CPU porque os G5 esquentavam demais para os produtos que a Apple queria fazer. A Apple foi aumentando os preços e entregando menos, e nesse vácuo todos os outros fabricantes foram ficando melhores em todos os segmentos, tanto smartphones, notebooks, desktops. A Dell veio lançando um XPS melhor que o outro faz uns 4 ou 5 anos já. A Lenovo veio lançando ThinkPads cada vez melhores e retornando à antiga glória. Mesmo coisa como HP, Acer e outras marcas tradicionais. As marcas chinesas começaram a aparecer mais e mais, como Xiaomi, Huawei, e novas marcas começaram a pegar nichos mais premium, como os notebooks da Razer. Chegou a hora de explorar a terceira parte desse episódio e pisar no mundo PC um pouco. O mundo gamer explodiu por conta das iniciativas do governo da Coreia do Sul desde o ano 2000. Os torneios de esportes foram crescendo de meros 10 torneios no início do século para 260 em 2010 a quase 700 em 2012. O Twitch foi lançado em 2011 e em 2015 já tinha mais de 4,5 milhões de visualizações únicas. Foi quando começou a sair as principais franquias de hoje, como LoL, Dota 2, CSGO, cada um atraindo milhões de novas pessoas a esporte. A Nvidia estava com placas ficando cada vez melhores, como a GeForce 600 da arquitetura Kepler. A AMD, que a Apple adotou como padrão, entrou num vácuo até recentemente. A Apple perdeu o bonde do mundo gamer. Se você não for gamer, pode não parecer, mas a profissionalização de esportes ajudou em muito a evoluir mais rápido
todos os componentes de PC. Antigamente era de fato fácil montar um PC equivalente mais barato que um Mac, mas eu sempre tive a sensação de que o resultado final não chegava perto. Por exemplo, não era comum montar PCs com porta FireWire 800, mas hoje é comum PCs com Thunderbolt 3. Hoje eu diria que existem configurações de hardware superiores e não parece mais que eu estou perdendo alguma coisa. Pelo contrário, agora parece que ficando no Mac eu estou perdendo muita coisa boa no mundo PC. Para facilitar, o Windows 10 apareceu para limpar a zona que foi do Vista até o 8. Conseguiram consertar o Start Menu, tiraram a porcaria da barra de Charms, otimizaram o suficiente para não ficar pesado em máquinas mais fracas. E para completar, a partir de 2012, a própria Microsoft começou a entrar no nicho de tablets e ultrabooks com a linha Surface. E aqui eles acertaram bastante. E de fato, fazer o próprio hardware definitivamente ajuda a Microsoft tanto a ter uma linha de referência para os parceiros quanto a otimizar melhor o sistema para um hardware de verdade, em vez de depender só do feedback dos OEMs. Uma nova geração de desenvolvedores começou a entrar na Microsoft. Foi recente que eles pularam de um headcount de aproximadamente 2.000 desenvolvedores para 20.000. Isso trouxe um exército de jovens programadores que cresceram sem o viés de achar que tudo que não é Windows é inimigo. Ajudou muito que eles resolveram se aventurar no mercado de infraestrutura como serviço para competir com a AWS e fizeram o Azure. O Azure expôs todas as fraquezas do Windows como servidor e eles se viram na necessidade de aprender com o que o Linux já tinha conquistado até então. Tecnologias como Hyper-V evoluíram muito desde então, o suficiente para se tornar úteis no mundo desktop também. A migração de 32 bits para 64 bits ajudou a Microsoft, porque muitos novos dispositivos de segurança se tornaram possíveis com essa mudança, como o ASLR, ou Address Space Layout Randomization. Explicando de forma simples, eu ensinei no meu episódio sobre gerenciamento de memória, sobre endereçamento. Se um hacker sabe em que endereço determinada função com bug de segurança é sempre carregado, fica fácil de atacar. Em 32 bits eu posso mudar de lugar, mas você lembra como tem poucos endereços no final para a aplicação. Então, mesmo mudando de lugar via força bruta, dá para achar ainda. Em 64 bits a dificuldade aumentou exponencialmente. Esse é um dos recursos habilitados em Windows de 64 bits, dentre outras, e isso ajudou a diminuir muito a superfície de ataque dos hackers. Apesar de ainda existir centenas de vetores de ataque, você pode ver como não é mais tão frequente ouvir falar de Windows 10 em 64 bits sendo atacado de forma tão vergonhosa como foi o Windows XP. E com Hyper-V se tornando componente padrão para segurança, criando coisas como Secure Enclosures em Hypervisor, por exemplo, no novo Windows Defender, não é difícil ver que as coisas realmente mudaram dentro da Microsoft. Hoje em dia eu tenho um Malwarebytes instalado, mas me dá a impressão que só o Windows Defender é suficiente para a maioria dos casos. E para os casos mais exóticos, eu ainda tenho a opção de abrir o Windows Sandbox, que é um Windows virtualizado em Hyper-V para rodar coisas inseguras. Ele sobe um Windows vazio, eu posso instalar até um vírus ali e ele não tem acesso à máquina hospedeira. E quando eu fecho o Sandbox, tudo dentro dele morre. Esse tipo de uso de tecnologia me empolga bastante e, claro, eu posso fazer tudo isso no Mac ou Linux também, mas, de novo, eu gosto de coisas que vêm por padrão, oferecendo consistência. E falando nisso, uma coisa que o Windows nunca pôde fazer foi começar do zero. Ele ainda é obrigado a trazer diversos binários antigos para manter compatibilidade com programas velhos. Em seu mérito, é possível pegar um programa binário que rodava até em Windows 98 e provavelmente vai executar no Windows 10. Nenhum outro sistema operacional tem esse nível de retrocompatibilidade binária. Porém, isso também significa que existem muitos vetores inseguros pré-instalados, muitos aplicativos que obviamente têm cara que foram feitos nos anos 90. Claro que eu preferia que eles parassem de suportar e forçassem todo mundo a escrever em frameworks mais novos, mas do tamanho que o Windows já era no ano 2000 e o tamanho que é hoje, não seria realista. E, ironicamente, antigamente todo mundo só fazia apps para Windows, mas hoje a Microsoft tem mais dificuldade em convencer desenvolvedores a fazer novos apps para Windows. O Windows Store parece um deserto se comparado à Apple App Store, mas dentro dessas restrições eu diria que o Windows 10 está andando numa velocidade até razoável.
No caso do Mac, logo quando o OS X surgiu, eles fizeram algumas coisas muito importantes. Primeiro foi manter as parcerias originais, trazer a Microsoft para dentro, para eles fazerem uma versão do Office e do então Internet Explorer 5. Foi muito importante. Com a demora da entrada da Adobe, a própria Apple se viu obrigada a cobrir o buraco. Primeiro com produtos da linha profissional como Final Cut e Logic Pro, mas depois com o conceito de hub multimídia e os produtos da suíte iLife como iPhoto, iMovie e iDVD. Esses produtos ainda são bons hoje nas novas versões, mas naquela época eles eram imbatíveis. Sem exageros, muita gente comprava iMacs para ter o iLife. Muitos dos primeiros YouTubers aprenderam a lidar com multimídia via iMovie. No Windows tínhamos uma zona chamada Windows Movie Maker, um Windows Player que não decidia o que queria ser, se um jukebox, um tocador. As tecnologias multimídia dos Macs sempre foram superiores. Nessa época, os desktop managers do Linux também estavam babando para a interface Aqua dos novos OS X. E isso foi outro fator que me interessava. Trazer o Next Step para dentro da Apple como o OS X trouxe outras tecnologias que ninguém mais tinha. Na década de 80, ex-funcionários da Apple fundaram a Adobe e inventaram o PostScript. Pensem em PostScript como um HTML, com a intenção de possibilitar o famoso WYSIWYG, ou What You See is What You Get, ou seja, o que está aparecendo na tela ser igual ao que vai aparecer quando mandar para a impressora. Isso foi revolucionário porque criou o mercado de desktop publishing. Essa tecnologia evoluiria para Display PostScript, depois Display PDF, que virou o Quartz no OS X. O Desktop Manager do novo OS X, em vez de seguir a zona, que é o X no mundo Unix, foi criado do zero para ser um monolítico que desenha todas as janelas de todos os programas como elementos de composição num PDF. Tudo que poderia ser acelerado via OpenGL em placa gráfica, que era novidade na época. Isso possibilita adicionar elementos de pós-produção como transparência, sombras e animação fluida. Em 2000 isso funcionava bem no iMac, apesar de um pouco lento, mas os processadores G3 da época conseguiam suportar. Isso se pagaria poucos anos depois, quando processar esse tipo de coisa passou a ser barato para as novas placas gráficas. Eles tomaram a decisão de ser um pouco mais lentos no começo, mas sabendo que em uma ou duas gerações estaria na velocidade correta, tanto por otimizações de software quanto pela própria evolução do hardware. Em 2000, qualquer um diria, isso é desnecessário. E eu acho que o fato deles estarem no fundo do poço e desesperadamente precisando se recuperar fez a Apple de 98 tomar muitos riscos que nenhuma empresa tomaria hoje em dia. Se você não sabe o que é compositing, pense num sistema primitivo. Você tem janelas de vários programas. Eles vão sendo desenhados por cada programa numa certa área de um buffer, tipo uma matriz que chamamos de frame buffer. Em uns 60avos de tempo, o sistema operacional pega o que está nesse buffer e manda para o monitor mostrar. Se eu mexo uma janela na frente da outra, as duas precisam redesenhar tudo. E para ficar fazendo sombra de uma janela na frente da outra 60 vezes por segundo, custa muito processamento. Em vez disso, pense agora em organizar uma nova abstração, tipo um canvas virtual, onde cada janela fica em layers em cima e não sobrescreve a de baixo. E como num Photoshop podemos ir aplicando efeitos como sombra num layer de cima e dinamicamente ele vai aplicar a sombra nos layers de baixo. Mas tudo isso feito via OpenGL na época, falando com a GPU, que foi feito para aplicar efeitos em quadros muito rápido, o suficiente para renderizar 60 por segundo sem precisar que a CPU se meta. E com isso ganhamos animação fluida usando a GPU em vez da CPU. Fazer um Desktop Manager com compositing não é trivial, especialmente se você já tem um jeito legado de fazer e agora tem que mudar. A Apple teve a visão de implementar isso em 2000. Foi mais uma daquelas coisas que você não sabia que precisava até ter visto. Só que depois de ver as animações fluídas, sem engasgo, sem fritar sua CPU, você olhava para o seu Linux e Windows que ainda desenhavam do frame buffer direto para a tela via CPU e não tinha como ter aqueles efeitos e animações sem fritar sua CPU que ia precisar processar 60 quadros por segundo para conseguir isso.
Eles precisavam delegar isso para a GPU, como a Apple estava fazendo, mas levou até 2005 para surgir o Compiz e Kwin no Linux, depois de muita experimentação e mesmo assim ainda não 100%. E levou até 2007 para lançar o Windows Vista com o mesmo sistema de compositing, que só ficaria completo e passou a ser obrigatório no Windows 8. Ou seja, na prática, nessa primeira década, só no Mac você tinha visuais agradáveis e lisos. Hoje em dia, felizmente, tanto os novos Linux quanto o Windows 10 já usam sistemas de compositing e até High DPI, que é para monitores com alta densidade de pixels escalar os elementos da tela da forma correta, coisa que a Apple até hoje ainda é a única que faz 100% direito. O que a Apple fez entre 2000 e 2009, nenhuma outra conseguiu fazer. Eles conseguiram rebootar o ecossistema inteiro, começar do zero com uma plataforma realmente à frente do seu tempo, criando um novo ecossistema consistente de ponta a ponta, incluindo ao lançar novos produtos como o iPhone, que manteve a programação muito consistente, mesmo que os binários fossem executar em arquiteturas tão diferentes quanto ARM e x86. Eles evoluíram o LLVM ao ponto de conseguir se desvincular do GCC como compilador, coisa que em Linux ainda não está 100%, e com isso mudar de linguagem de Objective-C para Swift sem perder compatibilidade binária. Como eles conseguiram manter uma API unificada com os frameworks Cocoa, ficou muito mais fácil de manter as coisas. Do lado da Microsoft, eles foram fazendo tentativa em cima de tentativa e cada tentativa errada foi gerando mais dependências que hoje estão todas acumuladas no Windows 10 ainda. A Apple foi cortando fora as coisas velhas. Por exemplo, o suporte a 32 bits no macOS já acabou em 2017 e no Windows vai durar ainda mais uns bons anos, porque tem milhões de pessoas ainda presas em máquinas velhas só de 32 bits. Então, dos anos 2000 até 2005, a Apple estava se recuperando, reconstruindo as fundações quase do zero, o OS X novo, novos iMac e a sorte grande de terem conseguido fazer o iPod dar certo. De 2005 a 2007, eles tiveram o trabalho de migrar tudo de PowerPC para Intel e de 2009 a 2012 foi a consolidação graças ao boom do iPhone. E de 2013 em diante foi sentar nos louros e seguir a receita. Dos anos 2000 até 2010, o mundo PC ficou correndo atrás sem saber muito para onde ir. Todo mundo foi afetado com o crash da bolha da internet em 2001, mas com a presença da Apple tão claramente demonstrando porque tudo que eles faziam estava errado, demorou uma geração inteira até finalmente eles começarem a copiar e finalmente ultrapassar a Apple de novo. Em 2019, as diferenças são mais do tipo, a caixinha de som do MacBook ainda é melhor, ou o SSD da Apple realmente ainda é um pouco mais rápido. E a integração do sistema operacional com o hardware ainda é muito bom. Tirando isso, qualquer combinação de hardware PC com Windows ou Linux está praticamente igual para todos os efeitos práticos. A grande virada para desenvolvedores eu acho que vai ser o lançamento do Windows Subsystem for Linux versão 2 daqui a alguns meses. Eu estou usando hoje em versão alfa. Em resumo, é uma máquina virtual Hyper-V mais leve do que o normal porque ele não vai precisar pré-reservar CPU ou RAM e parece que consegue gerenciar recursos sob demanda. Então o custo inicial é razoavelmente barato e com start rápido, especialmente para rodar tudo em linha de comando. Então se você sobe Docker para Windows hoje, que também usa Hyper-V por baixo, vai ficar melhor. Na prática, o Windows 10 com WSL2 vai se tornar um sistema operacional com duas cabeças, mas a cabeça Linux ainda vai rodar isolado. No macOS, a fundação inteira foi trocada para Unix e eles vêm colhendo os benefícios disso até hoje. Isso não vai acontecer no Windows, eu diria talvez nunca. Então, rodar oficialmente virtualizado é a segunda melhor coisa. Por outro lado, como o macOS é um Unix não compatível com Linux, não tem como baixar um binário de Linux e rodar no Mac. Isso vai ser possível no WSL, que é literalmente um kernel Linux rodando virtualizado. Então, em termos práticos, o mundo Windows vai ter acesso a muito mais do mundo Linux do que o Mac tem hoje. E graças à Apple, hoje temos PCs e notebooks muito melhores, são mais leves, construídos com materiais muito mais elegantes e sofisticados do que só plástico e ferro. A Apple introduziu alumínio ao mundo e todo mundo vem experimentando com novos materiais, como magnésio ou fibra de carbono. Os fabricantes aprenderam que a gente paga mais para não ter plástico. Os componentes hoje funcionam muito melhor integrados. Os firmwares das placas-mães ficaram mais inteligentes.
PCI Express facilitou a vida de todo mundo, SSDs e RAM ficaram muito mais baratos e acessíveis, e até a porcaria da placa gráfica da Intel já serve para a maioria das coisas que precisamos hoje, como assistir Netflix em 4K. Se você está começando agora, deve ficar mesmo confuso, porque desenvolvedores mais experientes como eu passaram por esses períodos que eu falei. Muito do que se fala mal de Windows hoje é porque a gente sofreu com Windows XP. Muito do que se fala bem dos Macs é a fase de ouro, até o lançamento dos iPads. A mesma coisa dos Linux. Muito desenvolvedor que hoje usa Mac não consegue se ver tendo que sofrer para instalar e customizar um Linux até ficar agradável para usar. Mas naquela época a gente não tinha Elementary ou Deepin. E para mim, eu tenho gostos superficiais e visual faz diferença. E não ter a opção de Desktop Managers com Compositing fazia muita diferença. No Windows a gente teve que esperar até, sei lá, depois de 2009 para o Aero funcionar de verdade com o Windows 7. Ficou mais estável e levou do Windows 8 até o 10 para a nova linguagem de interface Metro finalmente começar a ser mais adotada. Ou seja, eu realmente não recomendava e ainda não recomendaria usar Vista 7 ou 8. O Windows 10 é o primeiro Windows que demonstrou interesse em cortar coisas fora e gastar tempo limpando a casa em vez de só ficar adicionando inutilidades como aquela horrível barra de Charms. Eu disse que se você precisa desenvolver para iOS, não tem o que escolher. Você é obrigado a ter um Mac. Porém, não se preocupe em comprar os mais novos. Mesmo se você comprar um MacBook Pro usado de 2016, ainda vai funcionar razoavelmente bem. É muito difícil de justificar o custo de um Mac novo, especialmente com o dólar caro em relação ao real. Mas a boa notícia é que hoje em dia comprar um bom PC não dá mais aquela sensação de estar escolhendo uma opção de segunda linha. Se você precisa desenvolver em .NET, fica esperto, na prática vai ser obrigado a usar Windows mesmo, mas dependendo do tipo de desenvolvimento, com o novo .NET Core, você pode ter praticamente tudo o que precisa num Linux e desenvolver com o Visual Studio Code. Caso você não saiba disso, hoje é possível instalar SQL Server no Linux também e compilar e rodar programas .NET feitos em C# ou F# nativamente no Linux. É uma opção suportada depois que eles compraram a Xamarin. E com os frameworks da Xamarin ainda é possível fazer aplicações tanto para iOS quanto para Android. Então existem várias opções ainda a serem exploradas no mundo Linux. E por tudo isso eu diria, se você tem dinheiro sobrando, na real tanto faz, MacBook Pro, ThinkPad X1 Extreme ou Carbon, Razer Blade, Asus Zephyrus S, tem uma variedade muito boa. Se você for jogar ou criar conteúdo, escolha alguma como a GTX topo da série 10, como 1080 ou 1070 ou os mid-tier 1660. Ou se quiser mesmo rasgar dinheiro, compre as novas RTX série 20. Se você não tem dinheiro sobrando, não se sinta mal em não estar comprando um MacBook. Procure os Dell Inspiron, Acer Switch, os HP Presario com Core 3 pelo menos. Antes pesquise no Google sobre a compatibilidade desses modelos com Linux. Escolha uma boa distro como o Ubuntu, Manjaro. E mesmo nessas máquinas dá para ser criador de conteúdo. Com um pouco mais de paciência, você consegue rodar Blender, GIMP, Kdenlive, Inkscape, DaVinci Resolve, Audacity. E para a maioria dos casos você deve conseguir trabalhar normalmente. Em 2016, meu objetivo de migrar para Linux depois de mais de 10 anos usando Macs foi porque primeiro eu não tenho lealdade nenhuma com a Apple. Não havia mais nada que me empolgava na Apple o suficiente para ficar lá. E eu não ia ser aquele cara com Mac falando para as pessoas: "Oh, usa Linux, dizem que funciona". Eu só recomendo o que eu pessoalmente já usei como ferramenta primária por algum tempo, senão eu prefiro não recomendar. Eu não tenho lealdade com a Apple, também não tenho lealdade com a Microsoft, e apesar de ter elogiado, ainda está longe, mas bem longe do que eu gostaria que o Windows fosse. E eu também não sou ativista, então nesse episódio longo, veja que eu não disse nenhuma vez que você devia usar Linux por causa do aspecto de software livre. Eu estou sendo bem pragmático, do ponto de vista de produtividade, programação, game, criação de conteúdo. Hoje em dia você tem PC antes de Mac e Windows e Linux antes de macOS. Mas se você tem acesso a todas as opções,
tanto faz na real. E por hoje é isso aí, eu já fiz muito bike shedding para um episódio só. No final, isso tudo foi um pouco uma desculpa para eu contar alguns dos episódios da história da Apple que eu gosto. A migração do Mac Classic para o S10, do PowerPC para Intel. Eu acho uma pena que a Apple de hoje não se parece muito com a Apple daquela época, mas pelo lado bom, ainda bem que a Microsoft de hoje está muito melhor que a Microsoft daquela época. E como eu sempre digo, o mercado anda em ciclos. Espero que tenham gostado da história. Se ficaram com dúvida, mande nos comentários abaixo. Se curtiram, mandem um joinha, assinem o canal, cliquem no sininho para não perder os próximos episódios. E continuem compartilhando com seus amigos para ajudar o canal. A gente se vê semana que vem. Até mais!